Olá, nesse vídeo 3 vamos agora explicar como gerar esse script, né, do banco de dados, ok? E de alguns arquivos que ele precisa fazer o backup. Bom, o script ele já está pronto. Vocês só precisam fazer o download no meu drive. Meu drive Google Mint ou drive Syscommerce. Vocês deverão baixar esse arquivo aqui, backup.rar, ok? Vocês vão baixar ele. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, né, o Windows Explorer. Eu sempre baixo ele, tá, na pasta BKP, aqui dentro. Eu baixo ele aqui. E aí eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção extrair aqui. Aí ele vai criar esse diretório e dentro desse diretório vai estar aqui os scripts. Vejam só. Eu faço script de 6 em 6 horas. Dependendo do cliente. Por exemplo, o cliente do Syscommerce que trabalha geralmente no horário comercial, eu coloco de 12 e de 18 horas. Às 12, um backup às 12, um backup às 18 horas. Só, eu não preciso fazer de 6 em 6 horas, porque ele não tem movimentação de meia-noite. Tá? Se ele passar um pouquinho das 18, o backup das 12 salva as movimentações, as transações pós 18 horas. Às 12 horas do outro dia ele vai e pega. Tá? Bares e restaurantes vai depender do horário dele. Se o restaurante trabalhar, vai ter restaurante que só trabalha na hora do almoço, jantar, também é a mesma coisa, 12 às 18. Se tiver restaurante que vai até tarde, né, os bares, né, os botecos, aí o que eu faço? Eu habilito o backup das 18, porque não adianta botar backup de meio-dia que ele está fechado. Se ele estiver fechado, não vai nem executar o backup. Eu coloco às 18 e à meia-noite. É o que eu faço. Não preciso colocar de 6 horas da manhã. Tá? E é porque geralmente os bares que vão até tarde, vai no máximo 2 horas da manhã, né? 1 hora. E aí essas informações pós meia-noite vai estar sendo backupeadas no backup das 18 horas. Tem algumas exceções. Eu tenho um cliente que trabalha tem um expediente no horário comercial, uma distribuidora de Zé Delivery, e o pega para capar mesmo é de à noite, madrugada dentro. Então, nesse cliente eu consigo fazer os 4 backups, porque aí ele tem movimentação pós meia-noite, pós 6 horas, pós 12, pós 18. Então, esse daí vale a pena, tá? Então, só tomar cuidado dessa quantidade de backups que também vai consumir espaço, tá? Exceções mesmo, e você fazer backup em 4 momentos. Estes são os meus horários. Vocês estão livres em definir o horário que vocês quiserem, tá certo? Agora vamos estudar esses scripts. Eu vou agora configurar, né, esse cliente aqui, que eu vou montar aqui o backup dele. Esse cliente, ele trabalha na hora do almoço e até a noite. Ele vai até 11 horas no máximo aí, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar o backup de meia-noite porque ele não chega à meia-noite. Então se eu botar para programar o backup de meia-noite, nunca vai ser executado. Então eu vou usar a de meio-dia e às 18 horas. Então essas duas aqui eu apago. Posso apagar mesmo excluindo permanentemente. E aí eu vou entrar nesse backup e vou clicar em editar. Aí, o editar, eu uso o Notepad++, né? Quem quiser usar o bloco de notas ou qualquer outro editor de texto, fique à vontade. Eu utilizo o Notepad++. Ele vem aqui num formato bem padrão, que eu preciso só personalizar isso para o cliente. Então aqui, o que eu faço aqui geralmente eu coloquei alguns pontos-chave, porque eu vou no ponto-chave e faço a substituição. E o ponto-chave é o nome da minha empresa.
Então eu vou botar aqui, ó, Ctrl H no Notepad++ para chamar a substituição e vou dizer, ó, onde tem SGI, coloque o nome do cliente, que aqui eu vou chamar de pizzaria underline do Chicão Restaurante. Tá? O nome, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá certo? E vou substituir. Aqui não tem nada demais, gente. Isso aqui é um arquivo BET. É um arquivo de lote que você coloca comandos DOS, né? CMD, ele executa somente. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Aqui todos esses comandos eu extraí da rotina de backup do Cummins ou Syscommercio. Ele faz exatamente isso. Aqui ele vai setar a senha do banco de dados, tá? Para uma variável global. Você vai vir aqui, executa o comando de backup do PostGrid, que é isso tudinho aqui mesmo, somente, tá? Que aqui no caso é Cummins. Aqui, depois de feito o backup, ele vai... Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa faltando aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, eu descobri que estava errado, já corrigi. E aí, continuando a explicação, essa primeira linha aqui é o backup. Ele fazendo backup do banco. Essa segunda linha aqui é ele pegando os arquivos e compactando pelo aplicativo setzip. Tá? Então vamos voltar aqui para o diretório. O instalador do Cummins, ele traz a pasta setzip. Mas o instalador do Syscommercio não traz. Portanto, você deverá levar essa pasta manualmente para que ele possa executar o setzip. É bem pequeno. Então, infelizmente, o instalador, quem criou o instalador do Syscommercio, não colocou esse diretório aí dentro do instalador. Então, aí vocês vão ter que colocar, após a instalação, vocês deverão colocar o diretório setzip. Certo? Voltando aqui para o script, ele vai adicionar os arquivos dentro do... Ele vai executar o setzip, adicionando, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Ele vai... A letra A é de adicionar o quê? Eu vou adicionar no arquivo RAR, tá? Depois quando ele gera compacta, você pode até descompactar pelo WinRAR, tá? Mas o compactador é o setzip. E ele vai compactar o quê? Os arquivos do diretório conf, tá? Do sistema. Lembrando que o diretório conf vai estar as configurações da impressora, de conexão do banco de dados. Aqui no configuração vai estar o sequencial do NFCE e tudo mais, tá? Então é importantíssimo ele fazer o backup deste diretório. E vai compactar todo e qualquer arquivo que tiver com a extensão backup. Que aí, quando ele fizer, ele só vai ter um arquivo backup lá, né? Ok. Feito isso, compactou, ele vai mover o arquivo. Veja que ele está executando todos os arquivos, gerando os arquivos, tudo dentro da pasta backup, que está dentro de backup. Após a conclusão do backup e compactação, ele vai mover o arquivo, tá? Ele vai mover esse arquivo aqui, ó, que ele gerou, para dentro de backup DB. Então, lembrado no vídeo de configuração do Mega Sync, é isso. Ele vai jogar para lá e finaliza apagando o arquivo. Depois de feito o backup, ele apaga o arquivo backup porque não tem mais serventia, porque ele já está dentro do arquivo compactado. Ao levar esse arquivo, e é movendo mesmo, para não ficar sujeira no diretório, move o arquivo para cá, para o DB, aí ele vai vir aqui para o DB, esse DB está sendo sincronizado pelo MegaSync, e ele vai e joga para a nuvem. Pronto, acabou-se. E ele fez o backup das 18 horas.
Aí vocês estão lembrados que eu criei 2 arquivos. Eu preservei 2 arquivos às 12 horas. Então, essa primeira explicação foi para dizer como é que o script funciona, tá? Mas aí, com o tempo, vocês não só vão fazer isso, ó. Eu entrei, fui na minha peça-chave, tá? E substituí a minha chave pelo nome do cliente. A minha chave foi SGI. Então, agora, salvo, tá salvo aqui, ó. Eu vou aqui em abrir e abro o outro script, o script das 12 horas, e faço a mesma substituição. E salvo. Salvei. Agora eu vou abrir o backup script, porque é ele que vai executar. Não, é o backup script. Ele vai criar o agendador de tarefas. É pelo agendador de tarefas que ele vai executar isso automaticamente, tá? Então vamos abrir ele aqui, porque você precisa abrir. Sim, você vai precisar abrir, porque o backup o backup script que está no meu diretório, no meu drive, né? Ele está padronizado para fazer 4 backups, de 6 em 6 horas a partir de meia-noite. Então, meia-noite, 6 horas, 12, 18. Né? Então, vocês deverão apagar os que vocês não vão usar. Então, aqui no meu cliente, eu não vou usar o de meia-noite e nem o de 6 horas. Apaguem. Somente, tá? Apagou. Vocês deverão agora ir aqui neste local e substituir. Isso aqui é o nome da máquina que vai executar o backup. Então o que vocês fazem? Vocês vão aqui no Windows Explorer e apertar com o botão direito em cima de este computador e vir em propriedades. Aqui ele vai mostrar o nome do computador, que o nome é servidor. Se for servidor, ótimo, você não precisa nem alterar. Tá? Feito isso, salva. E antes de eu executar, eu vou explicar cada linha dessa. Nada aqui foi feito por Delphi. Isso aqui é simplesmente comandos do Windows. Todos esses comandos eu já testei do Windows 7 até o Windows 11. Eles são totalmente compatíveis. E aí então, todos esses comandos aqui, né? Eles são compatíveis do Windows 7 até o Windows 11. Então, vai rodar tranquilo. Então, vamos explicar cada comando aqui. A primeira linha, eu crio um usuário chamado SGI Backup. Aliás, eu deleto. Por que eu faço isso? Porque se eu quiser refazer esse script e já tiver o usuário SGI Backup lá, eu deleto. Se não existir, ele vai dar uma mensagem que não conseguiu deletar porque não encontrou. Mas eu sempre deixo ele porque para não ficar, eita, deleta e adiciona, então bota deleta e adiciona e não vai dar bronca. Tá certo? Aqui você vai, nessa segunda linha, você vai colocar, eu crio, né, NetUser, crio o usuário SGI Backup, que é o usuário que eu utilizo. Aqui eu já boto a senha para ele, tá? E clique em adicionar, usando o parâmetro adicionar. Então ele cria o usuário SGI Backup. Eu vou explicar porque eu tenho que fazer isso, tá? Terceira linha de comando, ele aqui só estou configurando o usuário para que a senha dele nunca expire, tá? Somente. Aqui na quarta linha, eu estou alocando este usuário no grupo de administradores. Eu preciso deixar ele como administrador. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, local group, administradores. Qual usuário? Adicione. Beleza? Massa. Aí, daqui para frente, depois dessa linha aqui, só vai ser agora a criação do agendador de tarefa. Tudo isso é do Windows. Então, eu chamo o comando chamado SCHTask, que é Schedule Task, da abreviação de agendador de tarefa, passando como parâmetro /create,
barra TN, que eu estou dizendo qual é o nome do backup, o nome da agenda, tá? Barra TR é para dizer qual o arquivo que o agendador vai executar. Então ele vai executar esse arquivo aqui. SC, eu estou dizendo que barra SC, eu estou dizendo que esse agendador vai ser executado todos os dias, daylight, tá? Barra ST, eu estou dizendo qual vai ser o horário que esse agendador vai disparar. Barra RU, eu estou dizendo, olha, execute, né, a tarefa pelo usuário SGI Backup, tá? Só que esse SGI Backup eu tenho que dizer em que diretório ele se encontra, porque se eu por acaso estiver usando o Active Directory, eu teria que dizer qual é o nome do servidor. Por isso que eu sempre checo qual é o nome do servidor aqui, né, nas informações do sistema. Você vai encontrar clientes que o nome aqui vai estar aqui no nome padrão, desktop traço alguma coisa, bem complicado. Pode copiar esse nome e colar aqui. Cole aqui. Mas tem que ter o nome do computador aqui, tá? Local. Aqui o nome do usuário. Aqui eu estou dizendo que ele vai executar e se autenticando com essa senha. NP é para dizer que ele vai ser executado de forma transparente. E barra F é para que ele já não pergunte se confirma a criação. Ele já diz sim. Então, a linha de baixo é exatamente igual à de cima, só que em outro horário, com outro arquivo. Feito isso, essa explicação, né, você vai agora aqui no script, você execute como administrador. Então a gente vai estudar agora o que foi que ele fez aqui. Ó. O primeiro comando que ele tentou deletar, não foi possível localizar o nome do usuário. Tá bom, não foi possível. Vocês têm que se atentar para isso. O segundo, o terceiro e o quarto comando tem que estar com esse resultado aqui, ó, comando concluído com êxito. Significa que ele criou o usuário, ele configurou para a senha nunca expirar e colocou o usuário no grupo de administradores. Aqui é ele criando o agendador de tarefas. Então ele criou o agendador e a informação que eu preciso saber é isso aqui, ó. Foi criada corretamente. O backup, né, a tarefa agendada chamada backup 12 horas foi criada corretamente. Eu olho direto para aqui, ó. Foi criada corretamente. Foi criada corretamente, tá? Veja, pode dar uma mensagem diferente disso? Pode. Da seguinte forma, se você não alterar, se você não deixar aqui o nome do servidor igual, o nome da máquina igual, vou botar assim, ó. Servidor com X aqui. E vou salvar, tá? Eu vou fechar aqui, ele dá uma pausa e só apertar qualquer tecla que ele fecha. Se eu executar ele aqui, o script, executar novamente, você vai ter esse resultado aqui, ó. Erro. Não foi feito o mapeamento entre os nomes da conta e as identificações de segurança. Essa mensagem aqui é o que vai acontecer se você não alterar o nome da máquina que está sendo executado o agendador de tarefa para o nome correto, tá? Então eu vou fechar aqui e executar novamente. Pode executar quantas vezes quiser, porque se a tarefa já tiver criada, ele sobrepõe, tá? Agora vamos ver o resultado desse script. Esses dois aqui vocês não executam. Quem executa é o agendador de tarefa. Mas se você quiser executar, pode chegar aqui e dar 2 cliques que ele vai executar. Vamos entrar aqui no agendador de tarefas, tá? E você vai ver ele aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó, backup 12 horas. Ele vai ser disparado todos os dias ao meio-dia.
a próxima execução, quando é que ele vai executar. Como ele criou agora, ele não tem a data e hora da última execução. E aqui ele vai mostrar o resultado da última execução. Ele vai dizer aqui que a tarefa ainda não foi executada, mas depois de executada vai dizer aqui que ela foi executada com êxito, tá? Aqui ele vai dizer quem é o autor. Então, por isso que eu devo colocar ele como administrador, porque se ele não for administrador, ele não executa essa tarefa. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Vai ser executado estando o usuário conectado ou não. Porque se você jogar isso no servidor dedicado, que não vai ter login, ele faz a execução, porque ele vai ter um login aqui, ó. Ele vai dizer quem é que vai executar. Como eu já coloquei a senha, tá? Ele já vai executar em nome desse usuário. Cadê? Em nome desse usuário aqui, SGI Backup. Tá? Eu criei esse backup, esse usuário. Vocês podem colocar o usuário que vocês quiserem e a senha que vocês quiserem, tá certo? E aí, quando ele executar, o usuário não vai nem ver. Eu vou entrar aqui no sistema, no Cummins, que eu vou mostrar para vocês algumas falhas que o Cummins tinha com essa rotina de backup. A maior falha delas era, quando ele executava isso aqui, ele abria uma janela e trava o sistema. Ele trava o sistema. Então, dependendo da máquina, esse backup durava em torno de 10 minutos. Se a máquina for muito fraca de processamento, a parte que ele mais onera no backup é na compactação, de quando ele está compactando o banco. Então demora. Aí o que acontecia? O cliente ia lá e fechava a janelinha de backup. E aí o backup não concluía e às vezes nem iniciava. Porque assim que iniciava, o cliente ia lá e fechava. E isso era uma falha. Tá? Agora, esse método faz com que o agendador de tarefa que executa o backup, e ele não vai atrapalhar o operador caso ele use a estação também como trabalho. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês do agendador de tarefa. Eu posso aqui agora chegar aqui e executar ele. Ó. Ele está sendo executado. Quer ver? Vou entrar aqui na pasta backup. Aqui, ó. Olha ele fazendo backup aqui, ó, do banco. Se eu chegar aqui e apertar F5 para atualizar, ele vai dizer, ó, a tarefa está em execução no momento. E já está botando aqui a data da última execução. Enquanto ele está fazendo o backup, ele já fez o backup, tá? Esse banco está bem grandinho, tá? 385 MB, isso backupeado, tá? Ele agora aqui está compactando, tá transparente, você não está vendo isso. O cliente está no sistema, está trabalhando e não está sendo incomodado pelo backup. O que pode acontecer é cair um pouco a performance do computador por ele estar executando um backup que com o tempo isso vai ficar pesadinho, tá? Vamos aguardar aqui a finalização da tarefa, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo e quando eu voltar, você vai ver que isso aqui tudinho não existe mais. Ó. Nem precisei dar pausa. Já terminou. Ele excluiu tudo? Não. Ele excluiu o backup, mas o arquivo compactado ele foi transferido para a pasta DB. Então vamos para a pasta DB aqui. E ele está aqui, ó. Tá vendo? Chicão, restaurante e tal. Beleza? E ele está sendo sincronizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui os ícones. Ó, esse íconezinho aqui, você viu que estava azulzinho, ele estava sendo sincronizado com o disco virtual. E esse vistozinho verdinho aqui está dizendo que já sincronizou, está tudo resolvido. Vamos dar uma olhada lá no disco virtual aqui, tá? Na pasta Pizzaria do Chicão. Vamos clicar aqui, olha, tá aqui, ó. Aí é só fazer download para sua máquina para poder fazer um teste. O cliente está reclamando de alguma coisa, de algum resultado, você vai lá e depois restaura o backup, tá certo?
e está resolvido. Beleza? Então é isso que vocês vão fazer para que o backup seja mais dinâmico e que não atrapalhe tanto o cliente e que aí, de certa forma, você garanta que o backup vai ser executado perfeitamente, sem atrapalhar ninguém. E aí, se ocorrer um problema no HD do cliente, você tem como recuperar. No máximo aí você vai ter uma perda de 12 a 6 horas de transação. No máximo 12 horas, porque eu estou fazendo 2 backups. Um às 18, um às 12 e outro às 18 horas. Tá? Basicamente é isso. Beleza? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham aprendido com esse novo método de backup. Beleza? Grande abraço.